Uma boa noite a todos, muita paz. Mais uma vez estamos aqui em nossa casa, nos reunindo através da internet, né? Para que nós possamos estudar junto com vocês o Evangelho de Jesus. E na noite de hoje nós estamos estudando, né? O meu reino não é desse mundo, que fala sobre a vida futura, né? Então vamos dar continuidade que nós estudamos na semana passada e hoje nós vamos ter o ponto de vista da doutrina em relação à vida futura. Mas inicialmente vamos fazer a nossa prece para que nós nos preparemos para esses estudos. Pai de infinita bondade, amado Mestre Jesus, amigos da espiritualidade, nesse instante, Pai amado, te rogamos o teu auxílio, o teu amparo. Envolve a todos nós em teus fluidos de paz, de harmonia, de equilíbrio, serenando as nossas mentes, os nossos corações, para que nós possamos assimilar essas energias maravilhosas que vêm de Jesus para todos nós. E que possamos também ter a possibilidade de compreensão dos ensinamentos e termos a inspiração, a orientação, para que tenhamos palavras simples e esclarecedoras para todos nós. Que assim seja. Então hoje a gente vai falar sobre o quinto item, o ponto 5, que é o ponto de vista, que fala da vida futura, ainda no capítulo, né? Meu reino não é deste mundo, que é o capítulo 2. Então vamos ler um trecho e depois a gente analisaremos junto com vocês. A ideia clara e precisa que se faz da vida futura dá uma fé inabalável no porvir. E essa fé tem consequências enormes sobre a moralidade dos homens, porque muda completamente o ponto de vista pelo qual se encara a vida terrena. Para aquele que se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é infinita, a vida corporal não é mais do que uma rápida passagem, uma breve permanência num país ingrato. As vicissitudes, as tribulações da vida são apenas incidentes que ele enfrenta com paciência, porque sabe que são de curta duração e devem ser seguidos de uma situação mais feliz. A morte nada tem de pavoroso, não é mais a porta do nada, mas a da libertação, que abre para o exilado a morada da felicidade e da paz. Sabendo que se encontra numa condição temporária e não definitiva, ele encara as dificuldades da vida com mais indiferença, do que resulta uma calma de espírito que lhe abranda as amarguras. Então vamos analisar esse trecho. Para aquelas pessoas que têm essa compreensão da vida futura, então ela tem uma fé que é inabalável do seu futuro. E como consequência, altera imensamente a moralidade dos homens, porque se encara essa vida como algo temporário. Então essa compreensão se dá a partir do momento que nós compreendemos que não somos apenas corpo físico. Nós temos uma essência divina que nós chamamos de espírito ou alma. Todos nós falamos e compreendemos, né? Temos a nossa alma. E essa alma é que é eterna.
Então, na verdade, nós somos alma temporariamente encarnada. Então, essa visão já nos dá uma capacidade de compreensão que vai muito além de uma única vida. Então, por isso que nós dizemos, né? Nós somos alma eterna, filhos de Deus. E a morte é apenas uma passagem para um mundo diferente desse, que poderá ser melhor ou pior, dependendo de como nós nos vivenciamos nessa vida atual. Então, essa ideia de vida eterna nos dá uma força interior muito grande, porque a gente agora não fica pensando, morreu, acabou. Então vou fazer tudo que eu posso fazer, que eu tenho que fazer, porque quando morreu não tem mais nada. Então, na verdade, não existe nada após a morte. Existe, sim, a vida da alma continuando. E com toda a nossa bagagem de conhecimento, de valores, de virtude que adquirimos, vamos continuar com essas mesmas condições. Então, essa visão é uma visão muito importante e que diferencia das pessoas que são materialistas do morreu, acabou. Então, o materialista faz tudo o que tem que fazer para conseguir as coisas nessa vida atual, porque não tem nenhuma esperança, não tem nenhum sonho futuro, não tem nenhuma crença nisso. Então, quando a pessoa tem essa visão de vida espiritual e que ela é infinita, a gente vê a vida atual como uma coisa passageira. Então, hoje nós estamos num papel, homens ou mulheres, né, vivenciando essa vida, mas esse papel é transitório, é passageiro. Nós vamos continuar a nossa vida após a morte. Então, com isso, todas as tribulações, as vicissitudes da vida são apenas incidentes. Que essa pessoa que pensa assim, que conhece disso e que acredita na vida eterna, enfrenta com paciência, porque sabe que tudo que estamos passando de ruim ou de dificuldades são passageiros. E nós poderemos ter uma vida feliz no futuro. Foi o que Jesus nos prometeu, o reino dos céus. Então, a morte, para as pessoas que têm essa compreensão, não tem essa coisa de pavorosa. Morreu meu pai, morreu minha mãe, e agora como é que eu fico? Não, nunca mais eu vou vê-la. Não tem mais isso. A gente tem uma consciência que os nossos pais estão vivos num plano espiritual, que um dia nós iremos também nos encontrar com eles e nos abraçarmos, conversarmos e vivenciarmos essa vida com eles. Então, atualmente, a gente está aqui nessa vida, é como se fôssemos um exilado. Nós tínhamos vida antes de vir para a Terra, nascemos num corpo de uma criança e vamos viver essa experiência daqui da Terra. Só que o nosso planeta ainda é um planeta muito atrasado, é um planeta de prova e expiação. Então, a gente pode ir para mundos melhores, que é o próximo nível de planeta de regeneração. Ou retornar para o nosso planeta, se a gente não conseguiu evoluir o suficiente para o nosso progresso. Então, essa visão nos acalma, nos serena e nos faz vencer com serenidade as dificuldades que a gente passa nessa terra. Então, vamos continuando. Pela simples dúvida sobre a vida futura, o homem concentra
todos os seus pensamentos na vida terrena, incerto do porvir, dedica-se inteiramente ao presente. Não entrevendo bens mais preciosos que os da terra, ele se porta como uma criança que nada vê além dos seus brinquedos e tudo faz para obter. A perda do menor dos seus bens causa-lhe pungente mágoa. Um desengano, uma esperança perdida, uma ambição insatisfeita, uma injustiça de que for vítima, o orgulho ou a vaidade feridas, são tantos outros tormentos que fazem da vida uma angústia perpétua, pois que se entrega voluntariamente a uma verdadeira tortura de todos os instantes. Então, a pessoa que não tem uma compreensão, ou tem pelo menos dúvida da existência da vida futura, então ele fica como quem, assim, desesperado, desesperançoso, porque acredito que tudo que tem que viver, que tem que ter, é aqui na Terra. Aí se porta como uma criança, realmente. Perdeu um brinquedo, alguém tomou, ou escondeu, ou não sei o quê. Então é um desespero, então é uma atitude muito infantil que a gente vivencia por ter pelo menos dúvidas. E imagine quem não acredita, né? Então, o menor das perdas, qualquer que seja ela, qualquer sofrimento, uma desesperança, uma ambição que não foi satisfeita, ou mesmo uma injustiça que for vítima, ou o seu orgulho ou vaidade ferida, é um sofrimento muito intenso. É um sofrimento imenso que faz com que a pessoa tenha essa vida de angústia perpétua, pois se entrega voluntariamente a uma verdadeira luta, porque não aceita os fatos que estão acontecendo na sua vida. Então, sob o ponto de vista da vida terrena, em cujo centro se coloca, tudo se agita ao seu redor. O mal que o atinge, como o bem que toca aos outros, tudo adquire aos seus olhos enorme importância. É como um homem que dentro de uma cidade vê tudo grande ao seu redor. Os cidadãos eminentes, como os monumentos, mas que subindo a uma montanha, tudo lhe parece pequeno. Então, aqui, Kardec mostra uma coisa bem interessante, que nos dá uma comparação para a compreensão, né, de como é, sob o ponto de vista de quem só vê a vida terrena. Então, está vendo tudo no momento. Então, o mal que atinge a pessoa é como se fosse uma coisa altamente dolorosa, quando, na verdade, é uma coisa altamente passageira, né? Então, tudo adquire uma enorme importância. Ele mostra nesse exemplo, é como alguém que está dentro de uma cidade, que vê tudo grande ao seu redor. As casas, os monumentos, as coisas da vida, né? Tudo grande. Mas quando a pessoa é capaz de subir a uma montanha e avista a cidade, vê tudo pequenininho. A gente não consegue muitas vezes nem avistar as pessoas, né? Como se fosse tudo pequeno, tudo pequenininho. Então, o ângulo de visão de vida eterna, além dessa vida, nos dá uma visão totalmente diferente, que nos ajuda a uma melhor compreensão. E aí a gente vai dar importância verdadeira àquilo que tem valor, e não simplesmente o que estou vendo nas coisas materiais. Aí ele continua. Assim acontece com aquele que encara a vida terrena do ponto de vista da vida futura. A humanidade, como as estrelas no céu, se perde na imensidade. Ele, então, se apercebe de que grandes e pequenos se confundem
como as formigas num monte de terra, que os operários, os poderosos, são como as formigas, da mesma estatura. E ele lamenta essas criaturas efêmeras que tanto se esfaldam para conquistar uma posição que os eleva tão pouco e por tão pouco tempo. É assim que a importância atribuída aos bens terrenos está sempre na razão inversa da fé que ele tem na vida futura. Então vamos analisar esse trecho, né? Então, quando as pessoas encaram a vida terrena analisando só essa vida, que não percebe o futuro, é como se a gente se confundisse. Mas, na verdade, a partir do momento em que eu vejo a vida futura como uma continuação da nossa vida, então a gente vai ter um outro olhar. Então, operários e poderosos têm o mesmo valor. Não vai ser pela importância nem pelos bens que a pessoa tenha. E a gente aí não vai também nem se lamentar pelas dificuldades que a gente passa, pelo sofrimento que a gente vivencia, porque sabe que aquilo é tão pouco e é muito passageiro. E quanto mais a gente é apegado aos bens terrenos, menos fé nós temos na vida futura. E é o grande mal da nossa sociedade, em que a gente vê as coisas materiais, os bens que a gente possa ter, as famílias e tudo mais, né? E acha que se perdeu aquilo, acabou, morreu. Quando, na verdade, isso é um pequeno tempo, muito mínimo na eternidade. Muito mínimo. Em termos de eternidade, a gente está vivendo um instante, digamos assim, é um minuto ou um segundo da vida eterna que nós somos como filhos de Deus. E aí, Kardec continua. Se todos pensarem assim, dir-se-á que ninguém mais se ocupasse com as coisas da terra. Tudo perigará. Mas não. Porque o homem procura instintivamente o seu bem-estar. E mesmo tendo a certeza de que ficará por pouco tempo em algum local, ainda quererá estar no melhor ou, pelo menos, no menos mal possível. Então, essa visão que as pessoas pensam, se eu não me ocupo com as coisas da terra, então o que vai acontecer? Vai ter perigo, porque e como é que fica a vida? Como é os cuidados que eu vou ter com minha família? Né? Eu vou fazer alguma previdência, eu vou me preocupar em ter os bens que eu possa sustentar a minha família, educar os meus filhos. Não é isso. Se a gente está na terra, a gente precisa das coisas da terra. O que a gente não pode é dar mais importância às coisas terrenas, que são passageiras, das coisas que são eternas, que são as coisas espirituais. Não há uma só pessoa que, sentindo um espinho sob a mão, não a retire para não ser picada. Ora, a procura do bem-estar força o homem a melhorar todas as coisas, impulsionando como ele, pelo instinto de progresso e de conservação que decorre das próprias leis da natureza. Então aqui Kardec mostra que uma das coisas bem interessantes que ocorre com todos nós, né? Se uma pessoa está passando por alguma dificuldade, alguma coisa está machucando, ninguém vai deixar.
Eu estou pegando aqui na cozinha, numa panela. A panela está quente. Eu sei que vou me queimar. Eu fico, não. Instantaneamente eu tiro a mão da panela quente. Né? Por quê? Porque é da lei de progresso e é da lei de conservação. Então são outras duas leis de Deus que nos impulsionam para progredir sempre e também para nos melhorar a nossa vida, a nossa segurança. Então, ele trabalha, portanto, por necessidade, por gosto e por dever, e com isso cumpre os desígnios da providência que o colocou na terra para este fim. Só aquele que considera o futuro pode dar ao presente uma importância relativa, consolando-se facilmente dos seus reveses ao pensar no destino que o aguarda. Então Deus não condena, portanto, os gozos terrenos, mas o abuso desses gozos, em prejuízo do interesse da alma. É contra esses abusos que se previne os que compreendem essas palavras de Jesus. O meu reino não é deste mundo. Então veja coisa interessante, né? Então todo ser humano está aqui na Terra, necessita de trabalho. Às vezes a gente trabalha pela necessidade, outras vezes é porque gosta, outra é por dever. Por que isso? Porque é para isso que nós estamos aqui na Terra, para aprender, ajudar no progresso, no melhoramento, tanto nosso como das criaturas, nossos familiares, das pessoas que estão ao torno de nós, da nossa cidade. Então, faz parte desse trabalho. E quando a gente faz com gosto e com dever, então a gente faz com mais boa vontade. Ninguém faz um trabalho obrigado, né? Como é um sofrimento de fazer as coisas, né? Quem diz muito isso são os preguiçosos, né? Meu Deus do céu, eu tenho que fazer essas coisas, meu Deus, né? Mas quando a pessoa tem um sentimento de dever e gosta do que faz, então ela faz com carinho, com amor, com boa vontade, e aquilo não é um sofrimento para a pessoa. Então, considerando desse jeito, a gente está fazendo aquilo que Deus pede a nós mesmos. Que a gente tenha os gozos terrenos, mas não abuse desses gozos. E com isso, a gente está fazendo o que mesmo Jesus disse, né? O meu reino não é desse mundo, mas nós estamos aqui no mundo e vamos fazer o melhor de nós para o nosso crescimento, nosso desenvolvimento. Aquele que se identifica com a vida futura é semelhante a um homem rico, que perde uma pequena soma sem se perturbar. E aquele que concentra os seus pensamentos na vida terrestre é como um pobre que, ao perder tudo o que possui, cai no desespero. O Espiritismo dá amplitude ao pensamento e abre novos horizontes. Em vez dessa visão estreita e mesquinha, que o concentra na vida presente, fazendo do instante que passa sobre a terra o único e frágil esteio do futuro eterno, ele nos mostra que a vida é um simples elo do conjunto harmonioso e grandioso da obra do Criador e revela a solidariedade que liga todas as existências de um mesmo ser. Todos os seres de um mesmo mundo e os seres de outros mundos. Então, a doutrina espírita ela é bem ampla, porque nos abre esses horizontes. Então, nós saímos dessa visão estreita e mesquinha, que só concentra nessa vida presente e mostra esse conjunto harmonioso e grandioso que é a obra do Criador, a obra de Deus. Então, mostra que a nossa vida atual tem ligação com as vidas anteriores. Muito do sofrimento que nós estamos passando é consequência dos atos errados que nós fizemos em outras encarnações, ou às vezes nessa própria encarnação. E que nós estamos aqui para nos unirmos. Somos todos irmãos fraternos,
porque o Pai é único, é Deus que criou cada um de nós. Logicamente, não é o corpo físico, nós estamos falando da alma. Então, a nossa alma que veio de Deus, todas as outras almas também vieram de Deus, então somos todos irmãos. Então, uma das coisas bem interessantes que ele continua, a doutrina espírita oferece assim uma base e uma razão de ser da fraternidade universal, enquanto a doutrina da criação da alma no momento do nascimento de cada corpo faz com que os seres sejam estranhos uns aos outros. E aí vem um ensinamento muito interessante, né? Porque muitas pessoas acham que a alma foi criada quando criamos um ser nascente, né? Quando um ser nasceu, veio a alma. Mas se fosse assim, todas as almas seriam novas. E não teria uma explicação das dificuldades que ela passou, nem haveria a reforma, a recuperação, a transformação e a melhoria da alma. Então, na verdade, a alma já é criada há muito mais tempo e vem viver num corpo uma experiência de vida daquela alma e vai assim aprendendo, se corrigindo e reparando os males que cometeu para ver o progresso, que é uma das leis de Deus. Essa solidariedade das partes de um mesmo todo explica o que é inexplicável. Quando apenas consideramos uma parte, essa visão de conjunto, os homens do tempo do Cristo não podiam compreender e por isso seu conhecimento foi reservado para mais tarde. E aqui nós temos uma explicação bem interessante, né? Por que Jesus não ensinou isso de uma forma clara naquela época que ele esteve aqui? Porque o povo naquela época não tinha condição de compreensão. Hoje, a humanidade já está mais evoluída e tem a condição de perceber a vida eterna com mais clareza, a possibilidade de compreender a reencarnação e a compreensão de que tudo aqui é passageiro e que nós somos alma e corpo físico, um ajudando o outro no seu progresso, no seu melhoramento. E a grande visão da doutrina espírita é ajudar a humanidade atualmente a perceber esses ensinamentos e nós vivenciarmos e nos tornarmos criaturas melhores, vencendo as dificuldades e todos os sofrimentos que a gente passa. Bom, meus irmãos, era isso que nós tínhamos para trazer para vocês na lição dessa noite, né? Então, esse é um ponto de vista da doutrina sobre a vida futura, onde nos dá toda a compreensão e entendimento. Vamos agora agradecer ao nosso Pai Celestial por esse momento de aprendizado que nós tivemos. Pai de infinita bondade, amado Mestre Jesus, amigos da espiritualidade, agradecemos, Senhor, por toda ajuda, todo amparo que recebemos nesta noite. Envolve-nos com teus fluidos de paz, de harmonia, de serenidade, de confiança e de fé, que abra nossas mentes e os nossos corações para a compreensão sobre a vida eterna, que nos transformará em ser melhor, que a cada dia nós seremos filhos de Deus no caminho do progresso, do melhoramento. Que a bondade infinita do nosso Pai derrame sobre todos os lares, sobre todos os trabalhadores e todas as pessoas que estão nos ouvindo nesta noite. Que assim seja.